Fala galera, beleza? Bem-vindos ao maior vídeo desse canal. Eu tô gravando isso aqui e eu nem sei o tamanho que isso vai ficar. Hoje nós vamos falar sobre os conselhos financeiros da Bíblia, como que ideias de mais de 2000 anos funcionam até hoje. Um dos meus intuitos desse canal é mostrar que investir o seu dinheiro, cuidar do seu dinheiro, é muito simples. Eu tenho vários vídeos explicando sobre isso. Tem um vídeo sobre a bolsa. Mas há 2000 anos atrás não tinha bolsa, 3000 anos atrás não tinha bolsa. Tá, hoje tem e ainda é simples. Se você ver o meu vídeo sobre bolsa de valores, você vai entender o que eu estou falando. Como cristão, eu não poderia deixar de falar da Bíblia e dos conselhos maravilhosos que tem lá. E acho que essa vai ser a primeira aula que vocês vão ver no YouTube sobre finanças, sobre dinheiro, que você acompanha com uma Bíblia. Hoje a gente vai começar a falar sobre Mateus, a parábola dos talentos. Eu acho que eu falando todo o capítulo, acho que vai demorar um pouquinho mais, todos os versículos, mas eu acho que vai contextualizar melhor vocês. Então, vamos começar em Mateus 25, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos. Então, vamos lá. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou de seu senhor e lhe entregou mais 5, informando: O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Saibas que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Sabias, não é saibas, perdão. Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo, que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe terá tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Bem, quais as lições que a gente pode tirar desse trecho inicial? Deus espera que administremos bem nossos recursos e os façamos crescer. O dinheiro ele deve ser usado com sabedoria, não apenas guardado sem um propósito. Outra coisa que a gente pode ver também é que aquele que menos tinha, ele ficou com medo. E o medo o paralisou e ele nada fez. Então, se você tem pouco e você fica com medo de perder o pouco que você tem, e você não se mexe, você não tenta mudar a sua vida,
ela vai ficar estagnada. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Ah, eu ganho muito pouco, não tem como eu investir. Eu sempre falo, você não precisa investir um mínimo. Se está te sobrando 10 reais, vai lá e investe esses 10. Se está te sobrando 5, investe 5. O importante é começar, não fique parado. Se você ficar parado, nada vai mudar. Bem, vamos para o nosso próximo versículo, nosso próximo capítulo. A parábola do rico insensato, que é o perigo de acumular sem propósito. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 16. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os seus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que a gente pode aprender com essa parábola? Dinheiro não é um fim em si mesmo. Se a sua maior preocupação da vida é juntar dinheiro, não vai adiantar nada. Você vai virar pó, você vai morrer, e tudo que você juntou não vai servir de nada. Então, dinheiro, ele foi feito para gastar. Não estou dizendo que você deve sair gastando tudo de forma imprudente. Eu estou dizendo que você deve usar o que você tem para construir coisas que valham a pena. Ajude a sua família, constitua uma família, deixe algo para os seus filhos para que eles não precisem sofrer aquilo que você sofreu. Perceba também que o homem, em tudo que ele pensou, foi no dinheiro, e existem coisas muito mais importantes que dinheiro. Tem até aquela frase que está ficando famosa ultimamente, que é: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. O nosso mundo, ele gira em torno do dinheiro, então é meio difícil pensar dessa forma. Mas pensa bem, não vale a pena você se estressar com a sua família, você desconstruir relações por causa de dinheiro. Dinheiro é lixo. Dinheiro a gente recupera. Pode parecer meio hipocrisia falar isso, mas vindo de um canal de investimentos, né? Mas é verdade, o dinheiro ele não é um fim em si mesmo. Ele precisa ser acumulado para a gente ter uma vida mais confortável, mas você não pode tornar isso o seu foco central. Torne o foco central da sua vida algo que seja mais significativo. Beleza, agora vamos lá para Gênesis 41, versículo 17. Sobre o José do Egito. Uma história que acho que muitos de vocês já ouviram, né, sobre as interpretações dos sonhos. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado. Portanto, a sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois dela brotaram outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei: em verdade, o faraó teve um único sonho.
pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos. E também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida, virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários superiores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Esse provavelmente é um conselho que é universal, uma orientação que é universal, que é guardar 20% do seu patrimônio. Perceba que aqui o José ele fez isso sabendo que viria uma emergência. Então é aquilo que eu já falei em muitos vídeos sobre construir uma reserva de emergência. Mas você não precisa ficar só na reserva. Use esses 20% também para investir. Primeiro, sim, você deve montar a sua reserva para te proteger de eventuais situações que fujam do seu controle. Se você tendo uma boa reserva, comece a investir para que você consiga multiplicar os seus talentos. Agora, a parte mais polêmica. Foi até difícil para mim essa parte também, que é sobre impostos. Por mim, eu só negaria tudo. Mas vamos ver o que a Bíblia ensina pra gente. Pode abrir aí em Mateus 22, versículo 16, quando os fariseus questionam Jesus da seguinte forma: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos: que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Essa pergunta é muito importante porque a região que eles viviam em Israel era uma região dominada por Roma. Então, além de ter toda a questão de não querer pagar impostos naturalmente por se sentir roubados, eles estavam sendo dominados por um povo estrangeiro. E isso aumentava ainda mais a vontade de não pagar, a sensação de estar sendo explorado. Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual pagais os impostos. E lhes mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é esta figura, esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Para quem está se perguntando, estou usando a versão King James, tá? É a versão que eu mais gosto. O que a gente pode tirar dessa história? Bem, para quem é cristão, é importante se ater às obrigações financeiras, né? Nós cristãos, gostemos ou não disso, é nossa obrigação, nosso dever como cidadão
pagar estes impostos. A Bíblia fala que, apesar da lei de Deus ser maior que a lei dos homens, a gente não está na terra para causar desordem, então também devemos obedecer à lei dos homens. Como eu disse para vocês, minha intenção seria, na verdade, sonegar. Mas foi custoso, mas eu aprendi. Até porque, e se você não é cristão, um bom motivo para você pagar os seus impostos é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro tranquilo. Sempre cumpra as suas obrigações, evite ficar criando jeitinhos de fugir delas. Se tem que pagar, paga. Você vai ter o seu dinheiro, você vai estar mais tranquilo, você vai dormir tranquilo sem a preocupação de que algo possa acontecer. De que adianta ter dinheiro e não ter paz? Bem, galera, vamos ficar por aqui. Eu pretendo fazer uma parte 2 abordando só provérbios. Provérbios tem muitos conselhos bem legais. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem uma parte 2, coloca aí nos comentários, por favor.